A aldeia de Vale Sereno despertava sempre antes do sol, não por pressa, mas porque ali o tempo caminhava de um jeito diferente. As montanhas que a cercavam pareciam proteger não apenas as casas de madeira e pedra, mas também as histórias que ecoavam pelos seus becos estreitos. No alto da colina Bíblia, Anselmo, o homem mais sábio da aldeia. Mas a sua sabedoria não vinha dos livros, embora tivesse alguns raros guardados numa caixa antiga. Ele era sábio porque aprendeu a escutar. Escutar o vento, os silêncios, os erros e as dores que as pessoas escondiam por trás de sorrisos apressados. Anselmo morava sozinho, desde que sua esposa partira anos antes, levada por uma doença silenciosa. Desde então, ele se tornara ainda mais atento à fragilidade das coisas. E foi numa manhã de outono que a aldeia recebeu alguém que mudaria o rumo de muitas vidas. Clara chegou com uma mala pequena e olhos carregados de cansaço. Ela vinha da cidade grande, onde o barulho nunca dormia. Ali, em Vale Sereno, o silêncio parecia quase assustador. Ela caminhou pelas ruas de terra, observando as janelas abertas, as roupas balançando nos varais, e sentindo o cheiro de pão fresco que vinha da padaria de Dona Turiza. Mas Clara não fugia apenas do barulho. Ela fugia de uma perda. Seu pai havia morrido há poucos meses, e com ele, parecia ter ido embora toda a estrutura que sustentava seus dias. A cidade, antes cheia de possibilidades, tornara-se um labirinto de memórias dolorosas. A casa que herdara na aldeia era antiga, pequena, mas cercada por flores silvestres que insistiam em crescer, mesmo sem cuidados. Naquela tarde, enquanto tentava abrir as janelas emperradas, Clara viu um homem parado no portão. Era Anselmo. A casa respira melhor quando as janelas são abertas aos poucos, disse ele, com uma voz mansa e tranquila. Clara estranhou aquela presença inesperada, mas algo na serenidade daquele senhor a fez baixar a guarda. E o coração? Perguntou ela, quase sem perceber que falava em voz alta. Também respira melhor assim? Anselmo sorriu, como quem reconhece uma pergunta antiga. O coração precisa de tempo. E de coragem. A partir daquele dia, os dois começaram uma amizade improvável. Anselmo ensinou Clara a plantar, não apenas sementes na terra, mas paciência no seu cotidiano. Mostrou a ela como observar as nuvens para prever a chuva, como reconhecer o canto dos pássaros, como perceber que cada estação traz consigo uma despedida e um recomeço. Clara, por sua vez, trazia histórias da cidade. Falava das luzes, dos prédios altos, dos sonhos que pareciam mais rápidos que as próprias pessoas. Mas aos poucos, ela começou a perceber que sua dor não diminuía com a distração, e sim com a compreensão. E Anselmo nunca lhe dava respostas prontas. Ele contava histórias. Certa noite, sentados diante do fogão a lenha, Anselmo falou sobre uma árvore antiga que existia ali, no centro da aldeia. Era a maior de todas, disse ele. Abrigava pássaros, crianças, promessas de amor. Um dia, uma tempestade a derrubou. Clara, curiosa, perguntou: "E o que vocês fizeram?" Anselmo olhou para o fogo antes de responder. "Choramos. Depois, usamos a madeira para construir os bancos da praça." Clara entendeu. A dor não precisava ser negada. Ela podia ser transformada em algo novo, algo que servisse aos outros. O inverno chegou, trazendo ventos fortes e dias cinzentos. Clara adoeceu. Nada grave, mas o suficiente para deixá-la fraca e vulnerável. Foi então que ela percebeu o quanto já estava conectada àquela aldeia. Dona Turiza trouxe uma sopa quente. As crianças da aldeia deixaram flores na sua porta. E Anselmo sentou ao lado da cama e leu trechos de um de seus livros antigos. "A solidão é mais leve quando alguém segura a nossa mão", disse ele, com sua sabedoria simples. Naquele momento, Clara chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de pertencimento. Com a chegada da primavera, veio também uma decisão. Clara poderia vender a casa e voltar para a cidade. Tinha propostas de trabalho, mensagens acumuladas, uma vida inteira esperando por ela. Mas ao olhar os campos verdes, as montanhas ao longe e ao lembrar das conversas com Anselmo, ela percebeu algo importante. Ela não estava fugindo quando chegou à aldeia. Ela estava se encontrando. Ela estava voltando para si mesma. Certo dia, Anselmo não apareceu na praça como de costume. Clara subiu a colina com o coração apertado. Um pressentimento estranho no peito. Encontrou-o sentado na cadeira de balanço, olhando para o horizonte. "Estou ficando velho", disse ele, sem drama algum. "E isso não é triste. É apenas mais uma estação." Clara segurou a mão enrugada dele, sentindo a fragilidade e a força que ali conviviam.
O que acontece quando o sábio parte? Ela perguntou com a voz embargada. Anselmo virou o rosto para ela, e com um último sorriso sereno, respondeu: ele deixa sementes. Anselmo partiu numa manhã silenciosa de verão. A aldeia inteira compareceu ao funeral. Não houve grandes discursos, apenas histórias compartilhadas. Risos em meio às lágrimas. Uma imensa e silenciosa gratidão no ar. Clara subiu a colina e plantou uma jovem árvore no lugar onde Anselmo gostava de se sentar. E sob a sombra que um dia cresceria ali, ela começou a reunir as crianças da aldeia para contar histórias. Histórias sobre escutar o vento, sobre transformar tempestades em bancos de praça, sobre abrir as janelas do coração. Aos poucos, anos depois, alguém chegaria à aldeia carregando suas próprias dores, com uma mala pequena e olhos cansados, e encontraria Clara, agora a guardiã das histórias, parada no portão da antiga casa. A casa respira melhor quando as janelas são abertas aos poucos, diria ela, com um sorriso sereno. E assim, a sabedoria continuaria, não como algo grandioso, mas como algo bebido passado de mão em mão. Porque em Vale Sereno, todos aprenderam que a vida não é feita apenas de partidas. É feita de quem fica para cuidar das sementes.